Olá pessoal, bem-vindo ao programa Maravilha de Mulher. Hoje nós temos uma convidada muito especial, uma gestora, uma grande empreendedora, mãe, super mulher, e ela vai estar conversando aqui hoje conosco sobre um tema muito importante. Vou fazer bem-vinda a minha querida amiga Carla Fraschetti Antunes, ela que é proprietária e gestora do Romas Hotel aqui em Umuarama. Ela também é nossa presidente do Conselho da Mulher da ACIL. Então, minha querida Carla, bem-vinda. Prazer ter você aqui conosco. O prazer é meu, Aline. Obrigada pelo convite. Obrigada a todas que estão aí nos assistindo também. É um prazer ter você aqui conosco. E hoje o nosso tema, a gente começou a conversar e é uma coisa muito interessante, né? Que Sim. poucas empresas, assim, muitas empresas vão passar por isso, né? Seja Exato. numa sucessão, seja numa compra de uma empresa, né? Isso mesmo. Então hoje nós vamos estar falando sobre como que nós podemos criar uma nova cultura organizacional dentro da empresa. Conta pra gente um pouquinho o que foi isso para você, como que foi a tua experiência? Bem, quando eu assumi o Romas Hotel, há 15 anos atrás, o hotel já havia sido construído, inaugurado há 3 anos. Durante esse processo, a gestão anterior já havia uma metodologia de trabalho. A equipe já tinha uma forma definida a ser seguida, diferente daquilo que já tinha a rotina deles. Exatamente. Do hotel, né? Já tinham processos estabelecidos, né? Ou às vezes não tinham processos estabelecidos, o que era mais grave. O que é mais difícil, né? O que é mais difícil. Mas já tinham alguns valores que não estavam alinhados aos meus valores particulares e aquilo que eu tinha como expectativa para minha empresa. Claro. E como que você definiu isso? Primeiro, por onde você começou para começar essas mudanças, definir os valores? Qual foi o seu primeiro passo? Como nós começamos agora a falar sobre valores, né, e eu penso que para uma empresa isso é um fator extremamente importante. Sim. Porque não tem como existir uma identidade empresarial se eu não estiver atrelada a valores, né, Aline? É bem isso. Os valores particulares, eles precisam estar alinhados aos valores da empresa. Aquilo que eu desejo para mim e que acho ético, correto, ele também tem que transparecer para a empresa. Porque está tudo conectado, né? Exatamente. Então, no primeiro momento, o que para mim foi importante? Observar a equipe, analisar o perfil de cada um dos integrantes dessa equipe, identificar os valores de cada um. Porque para você construir uma identidade, uma cultura, as pessoas que te cercam têm que partilhar do mesmo valor que você. Eles têm que meio que acreditar na sua visão, Exatamente. né? E querer fazer parte dessa mudança, porque não é fácil. Então eu comecei pela equipe. Nós tínhamos uma série de mudanças a serem reestruturadas, mas eu penso que primeiramente você tem que estar cercado de pessoas que acreditam em coisas que você acredita e que também acreditam em você. Exatamente. Né? Isso Porque, é chave. enquanto líder, você não vai conseguir comandar uma equipe se essas pessoas não acreditarem em você. É verdade. E não acreditarem naquilo que você está propondo. Então a primeira mudança foi essa. Trabalhar olhando para cada um na sua individualidade, verificando se essa pessoa de fato estava conectada com os meus valores e os valores que eu queria estabelecer na empresa. Porque nós estamos falando de valores, mas quando a gente assume uma empresa, no meu caso, uma empresa que era de um terceiro, Sim. os valores que existiam lá, eles não eram os meus valores. Talvez numa sucessão isso se aproxime. Fique mais próximo, né? Porque você partilha daquela mesma família. Né? Então, partilhando daquela mesma família, há questões éticas, questões morais. Normalmente elas estão alinhadas. Sim. E aí você vai fazer uma nova forma de reestruturação. É um processo talvez não tão árduo, né? Não tão Exato. doloroso, vamos dizer. Mas no meu caso, como era uma empresa que vinha de uma pessoa terceira, nós tivemos que iniciar por aí. E como que você definiu, você pode dar alguns exemplos dos valores que você definiu para sua empresa que foram essenciais para começar essa nova cultura? Sim, o primeiro valor que nós detectamos logo de início que não havia, o compromisso. Né? Comprometimento, né? Exatamente.
A equipe ela tem que estar comprometida com aquilo que ela se propõe a executar. Eu gostei, vou adicionar aos meus também. Então, compromisso. Né? Nós ali no Romas Hotel, nós trabalhamos com o compromisso. O compromisso com a nossa equipe, o compromisso com os nossos valores, o compromisso com a ética e o compromisso com o nosso cliente. Muito bem. Né? Então, o compromisso. A verdade, a transparência, né? São fatores que não são negociáveis. Então nós começamos a estruturar isso e nessa nova cultura empresarial nós fomos elencando aquilo que são elementos negociáveis e o que não é negociável. Porque algumas coisas nós podemos ajustar, outras não. Tem certas coisas que não tem como você fazer, como passar, como olhar, né, como se diz a frase aqui, passar o pente fino sobre isso, né? Nós precisamos então você tem que avaliar, né? Aquilo que é fundamental, o essencial e aquilo que pode ser, sim, ajustado. Exato. Né? Porque nós trabalhamos com pessoas com padrões diferenciados, com comportamentos, perfis. Mas por mais diversidade que exista dentro da equipe, isso é interessante. Claro. Né? Nós precisamos disso. Traz novas ideias, né? Traz algo diferente. Isso faz né? com que a gente cresça, que a empresa também cresça. Né? Mas existe aquilo que não é negociável. Eu sempre coloco isso, né? Valores específicos, valores que realmente são a essência da empresa. O teu colaborador precisa estar alinhado. Ele tem que estar alinhado com isso. E isso é tão importante porque quando a gente está alinhado com o nosso valor, na nossa vida, a gente é mais feliz, né? Dizem que a infelicidade é quando você está fazendo algo que está contra o princípio básico da sua vida, né? E muitas pessoas às vezes não têm nem isso muito definido e não sabem por que, né, algumas coisas não estão indo bem. Então, uma reunião que nós tivemos, eu falei essa semana, a gente passa provavelmente 60% da nossa vida no trabalho. Sim. Né? Outros 20% dormindo. Então, 20% ali que sobra que a gente está com a família, com as pessoas que nós escolhemos, vamos dizer, de uma certa forma, estar do nosso lado. Então, o trabalho tem que ser um lugar que você acorda todo dia feliz para ir até lá, que você tem prazer em trabalhar, que você que está de acordo com os seus princípios e valores. Porque se não estiver, além de você não estar feliz, você vai fazer um ambiente infeliz para todo mundo à sua volta também. Né? E Aline, eu acho que você trouxe uma questão bastante importante. Eu creio que nós, gestores, empreendedores, nós precisamos nos conhecer. Exato. Né? Como é que eu vou instaurar uma cultura empresarial se às vezes eu mesma não sei aquilo que me motiva, aquilo que faz com que eu traga aquilo que me move, né? Que me inspira. Né? Se eu quero ser inspiração para alguém, eu tenho que acreditar naquilo que eu estou produzindo, não é? Exato. Então nós precisamos realmente, enquanto empreendedores, buscar todos os dias essa motivação, essa inspiração, para que a gente possa promover essa cultura dentro da empresa. Exatamente. Tem que partir do líder, né? E o líder que vai moldando, né, de uma certa forma e construindo a equipe. Eu falo assim em inglês, the dream team, né? A tua equipe dos sonhos, porque você vai estar tão alinhado, tá tão conectado que as coisas fluem, as pessoas começam a ter ideias, eles querem fazer mais, né? E isso é lindo. É a construção, né? Durante todo esse processo que nós passamos ali no hotel, cada dia eu tenho essa percepção. As pessoas, elas acreditando naquilo que você criou como cultura da empresa, os valores da empresa, e elas estando alinhadas, elas querem sempre o melhor, porque elas se sentem parte do processo. Exatamente. E quando a gente consegue fazer com que cada membro da equipe se sinta parte daquilo, ele realmente se sente motivado para construir. É verdade. Porque aquilo não é meu, aquilo é dele também. Ele sente parte daquilo, né? Exatamente isso. E se sentindo parte, ele tem a motivação necessária para ele crescer todos os dias dentro da empresa. É verdade. E nesse início, assim, vamos dizer, no seu processo ali, que eu passei por algo similar também, né? Sim. Quais foram os maiores desafios que você encontrou e como que você fez para superar isso?
Bem, os desafios normalmente estão... Pessoas. Claro, pessoas. Os desafios sempre, né? Pessoas, né? Eu tenho um privilégio. Eu tenho muita facilidade de me relacionar com pessoas, né? Então eu acho que isso me ajuda. Você tem um dom de se conectar com as pessoas, né? Então, isso veio muito a meu favor enquanto gestora, né? Essa facilidade de conseguir olhar para o outro, de identificar em cada colaborador aquilo que ele tinha de positivo, de melhor, né? De melhor. E de, assim, no sentido melhor dessa palavra, explorar aquilo. Explorar no sentido de potencializar. Né? Às vezes tirar alguém de uma função aqui que não está feliz, que não está bem, e ver que ela tem um outro dom numa outra área, né? Eu quero colocar aqui, porque no início, isso foi feito de que forma? Mais no processo intuitivo. Sim. Eu acho que os empresários no Brasil, normalmente, partem da intuição. Dessa intuição, né? Só que eu percebi que só a intuição, ela algumas vezes me levava para onde eu gostaria, em alguns momentos não. Então, o que eu daria de sugestão para as pessoas que estão passando por essa situação? Estudar. Buscar parceiros conhecimento que possam nos mostrar de que forma chegar a isso. Exato. Então, eu tenho no Sebrae um parceiro muito bom. E eles, dentro de alguns cursos, eu aprendi técnicas para identificar pontos fortes e pontos fracos. Que incrível. Né? E também desenhar o perfil comportamental de cada um dos meus colaboradores. E isso facilita muito. Facilita a comunicação, como você se comunica com eles, né? A partir do momento que você entende como o seu colaborador funciona, qual é o seu perfil, o que motiva ele, né? Até mesmo a escolha da linguagem, né, Aline? Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas a minha comunicação é tão boa. Às vezes ela é boa pra mim, né? Às vezes é aquilo, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande no processo de comunicação. Sim. Né? A partir do momento que você não entende o que eu estou falando, a responsabilidade é minha. Eu estou emitindo uma comunicação de forma inadequada para você. A responsabilidade não é sua, é minha. Mas nós, muitas vezes, enquanto gestores, culpamos o nosso colaborador. Nossa, mas eu falo todo dia, ninguém me entende. Por que será que ninguém me entende? Tá faltando entender como aquela pessoa entende, né? Então é isso. E estudar, entender processos, buscar conhecimento nessa área, facilita todo esse processo. Né? Então, uma das coisas que me ajudou muito ao longo desses anos foi buscar conhecimento. Né? Cursos, livros, mentorias, né? Treinamentos, né? Workshops, tudo isso. E a gente não pode deixar de falar do network. O networking é tudo, né? Porque eu penso assim, nós estamos o tempo inteiro nessa busca do melhor. Exato. Cada um para a sua empresa. Mas aquilo que você às vezes aplica dentro da sua empresa, a gente conversando, numa conversa informal, puxa, vem vai dar uma luz, né? Ali, nossa, eu posso implementar, né? E eu falo, puxa, isso vai funcionar para mim, vai funcionar para minha equipe. Isso é uma dica que eu sempre digo, né? De você buscar isso, não somente no teu meio, né? Vamos dizer, eu tive que fazer isso no início, eu tive que ir em outras rádios, visitar, conversar, ver como que eles trabalhavam. Mas também depois buscar de grandes líderes, grandes empresas, o que eles fazem, como eles fazem. E você trazer aquilo que é bom, né? E você aplicar na sua empresa. Então, esse processo de observação, eu acho que ele é riquíssimo. Sim. Né? No início, quando eu fui para a hotelaria, eu desconhecia muita coisa. Né? Sou formada em jornalismo. Você tinha experiência alguma quando você comprou o hotel? De hotelaria, não. Então você também caiu de paraquedas ali, tipo, vamos começar. Isso. Eu sou formada em jornalismo. Eu já trabalhava no comércio, mas na área de alimentos. Uau. Né? Então, tipo, de alimentos. outros caminhos. Exatamente. Então foi um desafio muito grande. Sim. Né? Então eu penso que o gestor, que o líder, um dos princípios que para mim, é extremamente importante é a humildade. Eu ter o reconhecimento, né, Aline, de que eu não sei e de que outras pessoas sabem e que eu posso, através dessas pessoas, da minha observação do trabalho de outros gestores,
as visitas, elas são enriquecedoras. Igual você falou, eu visitava rádios, eu também visitei vários hotéis. E quando eu chegava nos hotéis, o que eu buscava? Eu ia lá na camareira, conversar com a camareira, eu ia lá... O que ela gostava, o que ela não gostava, como que a rotina dela, né? E ali a gente tem um entendimento daquilo que falta. Por que o gestor, muitas vezes, ele não observa? Ele, às vezes, ele está tão preocupado com coisas que são fundamentais, porque empreender no nosso país não é fácil. Então a gente trabalha o tempo inteiro em cima de resultados, aquela busca incessante, cumprir metas. Nossa, será que esse mês fecha as contas ou não? E diminuição de custos, que muitas vezes a gente esquece de ir lá conversar. Ver ali atrás, né, o início do processo, como que tá? Então essa experiência de ir, né? Conhecer outras empresas, conversar com essas pessoas que estão em várias pontas. E aí você vai costurando tudo e trazendo para dentro da empresa aquilo que faz sentido. Exato. Aquilo que está de acordo com seus valores, né? Essa construção da cultura organizacional, ela vem de você, mas ela vem também de um todo. É verdade. Então nós fomos construindo isso muito alinhado com cada um. A partir do momento que eu fui escolhendo as pessoas que faziam sentido para mim dentro dos meus valores pessoais, eu fui escutando cada um deles. Né? Eu gostava muito de sentar com a minha equipe e falar, olha, o que está faltando? O que você acha que falta para a gente entregar o nosso melhor para o nosso cliente? Em vez de falar para ele, olha, eu quero assim, assim, né? Exato. Você questionava. A construção foi feita por várias mãos. Eu falo que os nossos valores, a nossa missão, o nosso propósito, tudo isso foi construído juntamente com a minha equipe. Eu não fiz isso sozinha, né? Os resultados que nós alcançamos vieram da construção de cada um. É uma construção com todos, né? Isso é muito satisfatório e para eles também, né? Eu tenho colaboradores ali comigo já há muitos anos e eles se sentem parte do processo. Isso é a melhor coisa, né? Assim, muito bom. E você vai vendo a evolução dessas pessoas também, deles construírem os sonhos deles, e isso é muito gostoso, né? E a conquista da empresa passa a ser deles também. É verdade. Então a gente vê aquele brilho nos olhos, né? Quando nós temos alguma conquista, isso também faz parte ali do processo da empresa. Eu gosto muito de celebrar. Então, isso é muito importante, a gente esquece, né, na correria do dia a dia. Então, todas as Como que você celebra com a sua equipe? Né? Dá uma ideia para nós. Por exemplo, nós agora, diante desse momento da epidemia, os processos dentro da empresa tiveram que ser revistos, reelaborados. E rápido, né, assim? Muito. Do dia para a noite. E nós passamos agora por um processo que chama Conduta Segura Sebrae. Ela foi destinada para meios de hospedagens, restaurantes, lanchonetes. E nós passamos agora por esse processo. Quando nós passamos por todo esse processo de treinamentos e revalidação, quando nós alcançamos o nosso resultado final, e nós alcançamos com mérito, né? Nós atingimos a nota máxima. Uau, parabéns! Obrigada. Né? Então, o que eu fiz para eles? Né? De um primeiro momento, nós temos um grupo no WhatsApp onde a gente faz os comunicados e eu já passei para eles, porque eu recebi primeiramente via e-mail do Sebrae, olha, parabéns, o Romos Hotel está de acordo com todas as normativas e com uma nota 10, alcançaram todos os requisitos necessários. Então eu fui até eles com uma mensagem de agradecimento, olha, nós conquistamos, isto é um mérito de todos vocês. Exato. E sempre lembrá-los, né, que a empresa, ela não é Romos Hotel, ela é cada um dos colaboradores que eu tenho lá dentro. Então ela não seria nada se não fosse o apoio, a motivação, o compromisso que cada um deles traz. Claro. Então, a primeira coisa foi lá, uma mensagem. Né? Nós estamos impedidos agora de comemorações, de aglomeração. Já estamos preparados para isso, né? Mas eu vejo assim, a gratidão, Aline. Eu acho que a equipe, quando ela percebe que o líder e gestor dela é grato por aquilo que ela se empenha, ela fica cada vez mais motivada a te entregar o melhor. Sim. Né? Então eu vejo que a celebração ela vem em pequenas coisas.
Né? Pode ser uma palavra, pode ser um bilhetinho, eu gosto muito né? de bilhetinhos, eu gosto muito de colocar no mural, né? Dividir com o seu cliente, por exemplo, nós dividimos agora, nós fizemos essa conquista Olha, com os nossos legal. clientes, né? Então, o cliente está ali, o hóspede está na recepção, a gente tem aquele contato, porque ali na empresa a gente preza muito por isso, por essa proximidade, e aí junto com a equipe, olha, nós alcançamos isso, e eu coloco, isso foi alcançado por eles. Então, essa demonstração de confiança e reconhecimento da minha parte enquanto gestora para eles até diante do próprio hóspede. Isso faz com que eles realmente se sintam valiosos. Verdade. Né? Muito então, bacana. Eu acho que esse reconhecimento... Não precisa ser algo grande, né? Então, às vezes a gente acha que celebrar e reconhecer precisa de algo, né, de investir alguma coisa, mas é nas pequenas coisas e no dia a dia, né? Isso tem que ser constante. Esse momento também, né, Aline? Eu acredito que o reconhecimento em forma de premiação, né? Nós já fizemos várias premiações, viagens. Eu gosto de viajar com a equipe toda, né? Onde vocês já foram? Né? Por exemplo, o último ano, no Natal, nós fomos pro Porto. Nossa, levei toda a equipe para uma pousada. Né? Ai, me ensina depois pra gente levar a nossa equipe. Se batemos as metas. Exato, sabe? Aí sim, aquela comemoração, aquele momento de você celebrar. De desconectar. De desconectar. Nós temos uma cultura de fechar o hotel nos finais de ano. Todos os anos, na véspera do Natal, eu fecho e dou férias coletivas para que a gente possa ter esse momento. Você fecha por quanto tempo? 15 dias normalmente. Esse ano nós vamos fazer algo diferente por conta de todo esse momento que nós vivemos. Claro. Estamos Foi um ano atípico, né? Agora Então esse ano, depois de 15 anos, será o primeiro ano que nós vamos funcionar no final do ano. Olha só. Até porque, Aline, nós estamos percebendo que as pessoas, elas estavam muito recolhidas. E agora elas estão percebendo que estão começando a poder conviver com quem? Com os familiares. Sim. Mas as pessoas ainda estão assim, puxa, eu quero visitar um parente, mas me hospedar na casa dele, será que é o momento? Então as pessoas querem vão tomar precisar, certos cuidados, né? então elas vão precisar dos nossos serviços. Muito né? legal. Então esse ano nós vamos trabalhar de uma forma diferente. Até porque já tivemos muitas férias esse Exatamente. ano, né? Então vamos trabalhar também. Nós vamos trabalhar, né? Mas isso é muito, muito interessante. Mas então vamos fazer um guia prático. Alguém que está na empresa, talvez há algum tempo, e a cultura, ela sente que as pessoas estão trabalhando por trabalhar, que não, por onde ela começaria? Que não tem ideia de quais são os valores dela, qual seria o primeiro passo para ela dar um passo adiante para começar a criar? Porque isso não é uma coisa que é da noite para o dia. Eu sei que para mim, quando eu entrei na empresa, né, eu vim de fora, não tinha convivência nenhuma com ninguém, então é quase como que se eu tivesse que conquistá-los primeiro, né? Então todo mundo muito inseguro, né? Foi muitas mudanças, era um clima ruim, né, devido a tudo que aconteceu. Então a gente teve que ter muita paciência para lidar com tudo isso, né? Então, no início para você teve que fazer muitas demissões ou como que foi? Ou a adaptação foi, a maioria continuou? Como que foi na prática? No meu caso, eu fiz várias demissões. Primeiro, eu insisti por um período para que... Você deu o seu melhor, você tentou, né? Porque eu acho assim, as pessoas não são descartáveis. Exato, né? exato. Então eu prezo muito por isso. Mas, como eu te disse, eu acho que não tem como você construir a cultura de uma empresa se as pessoas que estão juntos de você não querem mudar, não quiserem partilhar com você dos mesmos valores. É verdade. Né? Então, primeiramente, o autoconhecimento. Você, enquanto líder gestor, deve se conhecer, saber quais são os seus valores, saber qual é o seu propósito. Sim. A partir disso, você desenha os valores e o propósito da sua empresa. Porque se eu sei aonde estou e onde quero chegar, tudo vai ficar mais fácil. Porque sabendo onde eu estou, onde eu quero chegar, eu escolho as pessoas que querem seguir Que querem comigo, seguir nesse caminho, né? Não é? Porque como é que eu vou chegar em algum lugar se quem estiver ao meu lado não tem o mesmo objetivo que eu? Essa questão de clareza, ela na verdade é a chave de tudo, né? Sim. Toda meta para ser alcançada, você falar tipo assim, eu quero comer saudável.
mas se você não tem uma meta específica, clareza, você não vai saber em que momento, qual caminho tem que seguir, né? E para a empresa, tem até uma frase daquele filme do Alice do País das Maravilhas, né? Que ela chega pro gato e pergunta assim, né? Qual o caminho que eu devo percorrer? E ele fala para ela, depende, para onde você vai, né? E ela disse, não sei. Dele, bom, se você não sabe, qualquer caminho serve, né? Outro elemento muito importante que nós não mencionamos até agora é aquilo que o seu cliente deseja. Né? Você entender também essas mudanças, porque também você não pode chegar na empresa, a partir de agora, nós vamos dar flores para todo mundo, né? Se não é isso que o seu cliente quer. Exato. Então, assim, a partir do momento que eu sei quem eu sou, que eu tenho o meu propósito, claro, os meus valores, que eu alinho com as pessoas que estão ao meu lado sobre isso, eu preciso ter a clareza de quem é o meu cliente. Exato. E aquilo que o meu cliente deseja dessa empresa. E o cliente, ele vai ter que estar alinhado com os seus valores também. Porque eu também tive que perder clientes no início. Sim, com certeza. Eu também perdi. Porque muitas vezes você pensa, né? Eu lembro que na época, algumas pessoas que estavam ali na empresa falavam, mas se você mudar dessa forma, tal cliente não vai vir mais, ele não vai aceitar essa mudança. Né? Eu falava, tá, ele não vai aceitar, mas existem clientes que esperam de mim esse novo comportamento, essa nova postura, né? Então nós perdemos sim clientes, né? E até por isso que o cliente ele tem um leque muito grande para escolher. Exato. Porque o cliente nos escolhe. Se ele não escolher a mim, ao Romas Hotel, ele vai escolher um outro. É verdade. Ele vai escolher opções, a empresa, né? Que também está alinhada com ele. Né? Então, assim, mas conhecer esse cliente, eu acho assim, Aline, a gente entender qual é o nosso público. Sim. Então, qual é o público que eu quero para minha empresa? De posse desse conhecimento, o que esse público espera de mim. Exato. Porque daí sim eu vou construir uma cultura organizacional que vai estar alinhada às necessidades desse público que eu espero para mim. Que a gente você não vai conseguir, como se diz, colocar todo mundo dentro do seu hotel. Não tem como. Então você tem que realmente ter o seu público e saber como atrair ele, né? As estratégias empresariais que você vai fazer, o marketing. Qual será o marketing adequado para esse público. Exato. Né? E as coisas começam realmente a fluir. E chega num determinado momento que é muito interessante, né? Eu passei por isso. Talvez outros empresários também tenham passado, em que a gente olha para a empresa e você pensa, uau, eu alcancei aquilo que eu gostaria, né? E aí eu fui fazer um programa do Sebrae, quando eu cheguei lá, passei por um processo do radar, do MEG. Eu não sei se você já teve essa experiência ali. Não passei por ele ainda. Eu passei por esse radar. Esse radar, ele faz alguns apontamentos da sua empresa. Ele faz um mapeamento sobre os seus processos. Né? Certo. E aí, de posse disso, quando você pega e olha o mapa, a princípio é um radar, ele é redondo, você teria que a princípio estar contemplando tudo isso, você seria tudo perfeito, um círculo. E quando eu olhei para aquele MEG, né, para aquele radar, tinha algumas assim, algumas depressões. Né? Eu falei, nossa, mas como assim? Eu imaginava que a empresa estava tão redondinha, né? Sim. E aí, você ter novamente aquela humildade de olhar e falar, puxa vida, eu tenho que aprender algo a mais e mudar algumas coisas. Então, isso é muito importante. Eu acho que nós não podemos pensar que estamos sempre prontos. Não. Sim. Nós temos que estar em constante evolução, em constante aprimoramento. E até porque hoje em dia é tantas mudanças, né? Não tem como a gente se apegar ao conhecimento de 10, 15 anos atrás, né? É algo que se aplica... Agora, com esse ano que a gente viveu, né? Tudo acelerou muitas coisas. Muito, né, Aline? Evoluímos muito, né? E aqueles que ficaram lutando contra aquilo, vai perder o espaço, né? Porque realmente as coisas estão mudando muito rápido, o cliente está se tornando mais exigente, né? E a gente tem que ter esse conhecimento, essa avaliação constante. É uma avaliação. Eu acho que é bem esse o termo, né? Nós precisamos nos autoavaliar, avaliar a empresa, né? Eu gosto muito do contato direto com os clientes, né? E como que você faz isso? Quantos clientes você tem, vamos dizer?
Eu tenho uma carteira de cliente bem ampla, né? Nós temos um fluxo muito bom no hotel. Antes da pandemia, nós estávamos numa média de ocupação diária de um dia pelo outro em torno de 70%, que é considerado para a hotelaria um percentual alto, né? Uma média. Alguns dias de 100% de ocupação. Legal. Né? Então, assim, o que nós precisamos saber sempre se aquilo que eu estou oferecendo é aquilo que o meu cliente espera. Sim. Então, existem várias formas, né? Pesquisa via WhatsApp, né? Você manda para ele depois que ele sai, para ele dar o feedback dele. Muito bem. Mas o que de fato funciona para mim, para o meu modelo de negócio, é a pesquisa direta, Aline. É aquela conversa franca com o hóspede. Eu gosto muito de circular no café da manhã, conversar com o meu cliente. Então você está ali envolvida em tudo ali. Eu gosto da presença. Porque como eu trabalho com gestão humanizada, por mais que a gente tenha outras formas de avaliação, essa fórmula de estar sempre junto ao cliente, eu vejo que ela faz muita diferença. Porque o contato próximo, eu tenho esse privilégio. Ele cria essa conexão maior também, né? Eu vejo que alguns setores não têm isso, né? Alguns nichos de mercado não conseguem ter a proximidade com o cliente dessa forma. Claro. Então, eu recebo pessoas, eu acolho pessoas. Eles ficam ali, literalmente, né? Então... né? E um dos propósitos da empresa é o quê? Mas que isso o Romas Hotel seja o quê? A casa do cliente. Olha só. Né? A gente tem esse objetivo. Então, se eu tenho esse objetivo, eu preciso que esse cliente se sinta acolhido. Mas isso faz parte dos seus valores, né? Sim. Porque realmente é muito fácil e não é que um é pior ou melhor, mas para o empreendedor tá ali correndo a mil coisas. Imagina que ele vai ali tomar o tempo dele para estar conversando com o cliente, ver como que ele está se sentindo, né? Essa disponibilidade. Então, realmente é um talento, uma habilidade que você tem, né? E isso com certeza está fazendo toda a diferença nesse processo que vocês estão passando. Isso é muito gostoso, sabe, Aline? Hoje mesmo eu tive um feedback assim fantástico, né? Como nós estamos com esses novos processos, nós estamos no café da manhã, tudo aquilo que é servido no café da manhã é servido em porções individuais, todas embaladas individualmente para a segurança do nosso cliente. E hoje eu estava conversando com um cliente, ele falou, olha, Carla, eu fico muito contente de chegar aqui e ver o café da manhã dessa forma. Passo por hotéis em várias cidades do Paraná, ele falou, e muitas vezes eu tenho medo de me alimentar, porque eu não vejo esse cuidado. Olha só. Né? Ele falou, então é tão gostoso ainda, ele tinha saído do café e ele tava com um kitzinho na mão, ele falou assim, olha que delícia. Ele falou, isso daqui é um cuidado, eu tenho a certeza de um carinho, é um né? carinho. E é isso que a gente tem como propósito entregar para o nosso cliente, né? E aí é muito gostoso você poder estar ali de manhã conversando com o cliente e ele trazer isso para você. Sim. Né? Então é assim a validação de que aquilo que você está fazendo é o correto. Porque dá um trabalho extra também, Sim. né? Não Trabalho é algo... e custo. Eu imagino, eu não sei que eu conversei realmente na hotelaria, os custos aumentaram em tudo, muito. né? Porque os nossos custos aumentaram, nós passamos a utilizar produtos que contemplam higienização hospitalar. Olha só. Né? E isso onerou mesmo. Com certeza. Né? Mas eu vejo que hoje o grande diferencial da hotelaria está na segurança. Se nós não entregarmos segurança para o cliente, ele não vai vir. Né? Porque você quer sair da sua casa e saber que no hotel onde você vai estar hospedado, você está seguro. É verdade. É o princípio básico. Então eu vejo que esses cuidados, eles fazem a diferença. Eu sei que você já tinha muitos cuidados antes disso, né? Então eu imagino que para você não foi um choque tão grande, Não. porque você já tinha isso como base nos seus valores e tudo mais. Exato. Então, com certeza, claro, como você disse, onerou em algumas coisas, Sim. mas creio que não foi um choque para a empresa, tudo isso que vocês passaram, né? Até trazendo isso daí que você colocou agora, Aline, quando nós iniciamos esse processo da conduta segura de hospedagem, na primeira avaliação que nós passamos pelo Sebrae, nós já recebemos a nota 9.3. Olha só. Então nós tínhamos pequenas coisas É muito a serem chique, adequadas. você tira nota 10 aqui.
Mas isso é uma construção, né, Aline? Sim. Eu falo assim, são 15 anos à frente da empresa. Quando a gente começa, a gente erra muito. E isso é muito importante ser falado. Sim. Porque o gestor erra, nós erramos. Com mas certeza. é a partir de erros que nós encontramos a fórmula certa. A gente não pode ter medo de errar. Não ter medo de errar. De experimentar. É bem lógico isso. que nós temos que ter cuidado, nós temos que ter respeito com aquilo que nós estamos fazendo, Sim. né? Quando eu digo, nós temos que errar, não de forma leviana, Sim, né? Porque sim. nós temos que ter cuidado com o nosso cliente, nós temos que ter cuidado com o nosso público interno, com o nosso colaborador, mas só que Mas não nós tem uma fórmula isso, perfeita. não é, Aline? E não tem São como a gente pegar um experiências. manual, um livro, porque cada empresa tem sua particularidade, as pessoas são diferentes, a sua maneira de liderar vai ser diferente. E isso foi uma coisa assim que para mim realmente foi bem difícil, porque não tinha, as pessoas não tinham uma fórmula certa, como que eu resolvo essa situação, o que eu faço com essa pessoa, o que eu faço nessa situação. Então teve que ser um aprendizado muito grande. Isso, e a gente, né, a gente vai cometendo erros e vai aprendendo, né, nesse processo. E sempre ter a humildade, né, de falar, eu errei e é isso que eu aprendi. Não é, Aline? Exato. E eu sempre acho, assim, na minha empresa, né, assim, quanto mais a gente cresce, mais humilde nós temos que ser, né? Então, se a gente está liderando dessa forma, todos que estão ali, que vão eventualmente estar em posição de liderança, eles têm que ser dessa forma também. Sim, porque né? nós nos tornamos referência da nossa equipe. Exato. A partir do momento que ele enxerga em você a humildade, ele vai replicar. Agora, se você não conseguir ser humilde com o seu colaborador, como é que você espera isso dele para com o outro par, dele para com o seu cliente? Exato. Né? Então, nós temos que refletir aquilo que a gente deseja. Exato. Que o outro também acolha e vá replicar. E repita, né? Muito bem, estamos quase chegando ao nosso final, né? Tão gostoso, passa tão rápido. E então a gente, para criar essa nova cultura organizacional, né? A gente falou da questão realmente de ver os valores, né? Sim. E a partir disso você vai construindo a sua equipe. Isso. E quais os próximos passos daí? Bem, depois disso, eu penso que é muito importante, depois de estabelecido valores, propósito, né, que é algo que é muito forte dentro da empresa, alinhamento, né? A tua missão e visão. Visão, né? Fazer tudo isso, processos. Eu acho aí que essa parte técnica que a gente precisa. Isso, porque os processos fazem parte dessa cultura, né? Não tem como você ter uma cultura organizacional se você não tiver processos. Que daí não tem organização. Né? Então, e as pessoas se perdem, e né? é um trabalho árduo. Né? Não é fácil fazer processos, né? Eu vejo assim, pra mim, né? Talvez para outros líderes. Nós conhecemos algumas pessoas que isso é mais fácil, né? Isso é mais fácil. Eu conheço várias amigas empresárias, outros amigos empresários, que para eles isso é natural. Para mim, não. Porque uma vez. Pra mim também não nós é já tão conversamos simples. sobre isso, né, Aline? Então, assim, talentos que nós temos e não temos. Pessoas. E isso é importante também, saber. Nós falamos de pontos fortes e fracos da equipe, mas o gestor tem que saber quais são os seus pontos fortes e fracos. E a gente tem. Exato. E daí você trazer alguém. Trazer pessoas com essas competências. Que tem essa nós competência. Temos que ser complementares, né? Não adianta eu me cercar de pessoas que têm os mesmos talentos que eu, porque aí nós vamos, né? Sempre pensar igual e sempre, né? Aí a minha deficiência, né? É a mesma que a dele. Como é que nós vamos criar algo diferente? A gente passa o dia criando, diferente? chega o final do dia a gente não consegue fazer nada. É bem isso, porque nós temos muito forte essa coisa da criatividade, né? Então o processo é mais difícil para quem é criativo. E o processo, você trouxe alguém de fora ou você contratou uma empresa? Como que você fez essa parte? Na verdade, os processos foram construídos com o auxílio de mentorias do Sebrae. Então, o Sebrae é uma pedra fundamental nessa construção, pra mim foi muito. Mas foram construídos dentro da empresa. Então, cada um foi fazendo, Exatamente. Foi ensinado a eles como ser feito. De que feito. forma foi feito isso? Que foi bem bacana o processo. Mais trabalhoso, porque se eu contratasse uma consultoria, ele me entregar pronto. Mas eu senti que isso
talvez não fosse a essência da empresa. Eu queria que cada colaborador participasse disso. Para que quando o processo estivesse pronto, ele se sentisse parte disso. Ele ajudou a criar. Exatamente. Então eu sentei com cada um dos setores, com cada colaborador individualmente, e nós fomos criando os processos. Foi escrevendo à mão ali. Escrevendo à mão, rascunhando mesmo, né? Os processos, olha, será que aqui tá bacana? O que que nós podemos mudar? Porque é importante ouvir. Às vezes aquele processo que está sendo feito ali, por exemplo, no caso da hotelaria. Eu tenho uma camareira, ela estava fazendo o processo. Primeiramente, entrar no quarto, abrir as janelas, a gente tem todo o mapeamento. E às vezes durante essa fala, né, eu falava, olha, você acha que tá bacana isso? Né? O item 1, 2, 3, essa sequência é a melhor a ser feita? Olha, quando eu entro no quarto, eu sinto que se a gente invertesse o processo 7, colocasse ali no 3, seria melhor. Eu ganharia tempo. Olha só. Então, você começa a se tornar mais eficiente. É isso. Você ganha eficiência, qualidade no processo, né? Muitas coisas foram modificadas durante essa construção de processos. Exato. E uma coisa também que é interessante é assim, quando nós terminamos de escrever os primeiros processos, nós já fizemos mudança. Você teve que reavaliar. Porque você escreve aqueles processos, coloca eles em prática e aí você vai validar. Não tá funcionando direito. Peraí, tá dando certo, né? Que legal. O que nós ganhamos, o que nós perdemos. Então fez a criação junto, exato, validou ele e depois refez, isso, né? Refizemos, né? Refez. Então isso é importante. E é importante você dar espaço para a sua equipe para que ela possa trazer para você as dificuldades que ela está tendo no processo. Claro. Né? Muito então eu falo isso. que foi um momento muito bom, aproximou muito a equipe, porque tudo está ligado. Se aquilo que eu estou fazendo lá dentro da unidade habitacional, dentro do quarto, ela não estiver alinhada com o trabalho da lavanderia, um vai prejudicar o outro. Né? Então, a empresa, ela é uma engrenagem. Cada setor tem que estar realmente funcionando bem, mas não independente. Ele não é independente. Sim. Nós somos peças de um sistema. É verdade. Né? Então, a partir do momento que você traz todo mundo para a mesa, para sentar, para conversar, e que você também coloca os setores, né? No entendimento, pra conversar. Isso, né? Porque daí... Porque às vezes eles não entendem, o setor não entende que ele fazendo aquilo daquela forma, causa um estresse muito grande para a equipe ou para o outro setor, Pode né? causar até uma rivalidade entre setores, né? Nossa, ele está sendo privilegiado. Exato. Agora, a partir do momento que se comunicam, né? Que um setor passa a ter entendimento da necessidade do outro e que ele entende que uma ação dele aqui pode resultar num mau procedimento para o outro, a construção se alinha. Então eu sempre coloco para os meus recepcionistas, né? Eu falo, olha, vocês são a porta de entrada, né? E aí eu vou para a minha governança e falo para as minhas camareiras. Não adianta a recepção fazer o trabalho dela lindo se quando o hóspede chegar no quarto ele não sentir o mesmo acolhimento, né? Então aqueles pequenos detalhes na arrumação do quarto, na forma como elas deixam a cama para o hóspede, na forma como afofa o travesseiro, tudo isso é uma entrega, é um momento de carinho para o hóspede. Que faz toda a diferença, faz toda a né? diferença. Muito legal. Então a gente falou então dessa criação dos valores, processos e a última parte, o que seria? Bem, depois de tudo isso, dos processos... Celebrar, isso é importante, né? Celebrar no processo, no caminho todo, caminho, né? Sempre pequenas sempre vai ter momentos ser celebradas. Exato. E eu acho que aí, para fechar a cultura da empresa, o importante é você estar sempre vigilante. Você tem que estar sempre atento. Porque aquilo que servia ontem pode não servir hoje. E tem que ser alinhado. A gente não se acomodar. Não se acomodar. Buscar sempre estar vigilante. E colocar isso para a equipe. Para que eles possam... Eu faço isso há 5 anos, mas hoje não está legal. Posso mudar? Exatamente. Posso buscar uma opção melhor? Né? E aí trazê-los novamente. Então, é cíclico. É cíclico. Né?
Você coloca eles dentro do processo o tempo todo, né? E faz com que realmente eles tenham um entendimento de que a empresa são eles. Muito bem. Eu sempre coloco isso. A empresa é cada um de vocês e cada ação que vocês fazem, ela repercute de forma positiva ou negativa. Então, o que vocês querem entregar? Né? Então, eu sempre coloco. Eu quero entregar o meu melhor para vocês e para o nosso cliente. E para a sociedade como um todo, né, Aline? Todos, porque né? eu penso que a empresa ela tem um papel muito importante na sociedade. Com certeza. Nós estamos inseridos dentro de uma comunidade, nós temos responsabilidades com essa comunidade onde nós estamos inseridos. Acaba sendo algo muito maior. Não é? Né? Não é só simplesmente o trabalho ali, é algo que fica muito maior porque impacta muitas pessoas. E Né? aí vem o quê? Por isso que é cíclico. Vem o propósito. É o propósito. Nós temos que ter o nosso propósito de vida, o propósito da empresa e estar sempre atento às necessidades. Adorei, fantástico. Eu também. Até coloquei uma frase aqui, a gente conversou nossas ideias, do Dale Carnegie, que ele disse: os maiores êxitos profissionais devem-se à habilidade para dirigir as pessoas. Então, é como você disse, nada disso pode ser feito se você, como líder, não consegue passar isso para eles, como você disse, tirar o melhor de cada um, para que eles possam querer dar o seu melhor. Porque a gente não consegue fazer nada à força, né? Então, tem que existir o compromisso. Tem que existir o compromisso. Então é isso aí, gente. Muito obrigada por ter assistido. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.